Salve nação, saudações rubro-negras. Cara, tô pistola com esse resultado, galera. Poxa vida, cara. Perder tudo bem, mas ser massacrado, humilhado, 3-0 fora o baile. O Flamengo hoje, cara, não jogou nada. O único cara que jogou bem foi o Cebolinha. E o Galo jogou tudo. O Flamengo não jogou nada e o Galo jogou tudo. 3-0 no lombo, hein? Caraca, velho. Poxa vida, cara. Será que a gente merece isso? É pra tanto? Cara, é inacreditável. Na hora que você tá contente com o time, acreditando, acontece um negócio desse na reta final do Campeonato Brasileiro, onde matematicamente ainda existia chances de título. Agora já era, cara. Agora o campeão será mesmo o Palmeiras. Infelizmente, galera, infelizmente. Vamos ver aqui o pós-jogo aí do Sport Center da ESPN Brasil e ver o que os caras vão falar desse jogo, né? Eu nem sei o que falar, cara. Vamos lá pro vídeo. A minha impressão é que o último jogo vai valer muito para todo mundo que estiver em campo. Sim. E o Palmeiras ele vai ter que enfrentar essa dificuldade, assim como o Cruzeiro. O fato é que, evidentemente, os jogadores do Palmeiras que estão em campo nesse momento sabem do resultado do Maracanã e está nas mãos deles. Se o Palmeiras vencer, ele pode, por que não? Pode ser campeão no fim de semana. Sem dúvida. Tem isso. Que Pela bosta. primeira vez a gente pode falar isso. O campeonato pode terminar no que diz respeito à disputa do título na próxima rodada. Pois é, a gente estava querendo falar que o campeonato tinha um campeão desde a 15ª rodada. Que a gente falava, olha, o Botafogo vai ser campeão, não tem para ninguém. Olha aí, a gente tendo que falar sobre quem vai ser o campeão desse campeonato brasileiro e pensando, ou pelo menos tirando, o Botafogo, porque é algo muito difícil do Botafogo conseguir reagir agora. Fábio, o que é que aconteceu com o Flamengo lá no Maracanã? É um Flamengo que em algum momento não conseguiu mostrar o que estava mostrando antes ou foi o Galo que foi muito superior? Marcela, foi um jogo ruim do Flamengo. Aí a gente tem que pontuar alguns jogadores, né, que estiveram abaixo da expectativa, um esquema tático, né, que não funcionou. O Flamengo hoje deu muitos espaços pelas laterais do campo para o Atlético Mineiro, tanto que o Tite faz uma substituição no intervalo, né, ele tira o Mateuzinho que não vinha bem e coloca o Wesley, e mesmo assim acaba não funcionando. Então, assim, uma expectativa gigantesca criada, a atmosfera do Maracanã também que empurra o Flamengo à frente, né? O Flamengo tem quase que obrigação de construir o resultado, porque o torcedor impulsiona o time para isso, mas enfrentou um adversário que foi taticamente, tecnicamente perfeito, né? Sim. Então, assim, a gente não adianta diminuir a vitória do Atlético Mineiro colocando todo o peso numa atuação ruim do Flamengo. Eu acho que o Atlético teve muito mérito. O Atlético foi um time que soube marcar o Flamengo, o Atlético foi um time que, quando teve a bola, soube lidar bem com ela, soube ter um controle, tanto que no primeiro tempo o Atlético teve uma maior posse de bola até que o Flamengo, porque soube ter um domínio dos espaços e soube também usar o contra-ataque ao seu favor, que é o forte de Paulinho, que é o forte de Hulk, que é o que aconteceu principalmente em 2 gols do Atlético Mineiro, o segundo e o terceiro gol, que foram jogadas de contra-ataque. O segundo gol logo no início do segundo tempo, então se o Flamengo tinha um ímpeto de buscar o resultado, né, e era isso que o Flamengo imaginava para começando o segundo tempo, sofre um gol muito cedo, esse segundo gol, e aí você obriga o time a sair mais, a dar mais espaço para um adversário qualificado. Então acho que tem muito mérito, tenho certeza que tem muito mérito, Marcela. O Flamengo errou demais, mas enfrentou um adversário que foi perfeito em todos os setores, merecedor do resultado. Eu acho que o Atlético hoje, ele começa a olhar também, né? Acho que como outros times, mas começa a olhar... O joguinho da desgraça. Eu acho que todo mundo, todos os clubes, no final da competição, vão olhar para o campeão. Todos não, aqueles que brigam pelo título, né, que brigariam pelo título, vão olhar para o campeão e falar, poxa, se a gente tivesse dado mais atenção para um jogo, para 2 jogos, a um momento da competição, a gente poderia estar levantando o troféu. E o Atlético é isso, o Atlético na chegada do Filipão passa, se não me engano, 9 jogos sem vitórias, né? O time tem o Filipão, ele demora um pouquinho para ter a engrenagem funcionar, mas já é o melhor time do segundo turno, é um time que vem enfrentando adversários potentes e vem conseguindo resultados elásticos, né? Venceu o Grêmio por 3-0 na sua última partida, consegue vencer o Flamengo por 3-0 no Maracanã. Então tem o trabalho desse senhor tão capacitado que é o Filipão, que às vezes a gente, né, até achou que em algum momento que não conseguiria mais ou não iria mais exercer a função de treinador,
mas que hoje fez muito bem o Atlético Mineiro. E é bacana vê-lo comemorando com os jogadores, né? Caindo, vivendo a atmosfera de um jogo tão grande como esse. E, assim, eu vou pontuar com relação a isso. Acho que foi um grande jogo do Atlético Mineiro, em um momento importante da competição, e um time que poderia estar brigando ainda, se briga pelo título, poderia estar brigando ainda mais, porque é um time que tem muita competência, um elenco muito qualificado. Foi uma sequência de 10 rodadas sem vitória, no meio de um campeonato brasileiro, das quais 9 sob o comando do Filipão, que demorou um pouco mais do que ele próprio, evidentemente, gostaria de, né, para acertar o time do Atlético e as coisas começarem a acontecer mais do que é normal, né, na campanha do segundo turno, o resultado da rodada passada contra o Grêmio, o resultado desse jogo que a gente viu e principalmente pela maneira como o Atlético Mineiro se impôs no Maracanã. E quando a gente fala assim, porque eu brinquei, né, o padrão ouro do futebol do Luiz Felipe Scolari, a eficiência no ataque é um pilar dos times que ele dirige, né? Os bons times do Filipão são times mais do que generosos em gols, embora nas 2 últimas rodadas o Atlético tenha sido generoso em gols, mas são times muito eficientes que precisam de poucos movimentos, de poucas chances para fazer o gol, porque esses bons times sempre tiveram no ataque jogadores muito bons tecnicamente, né? E esse time tem uma dupla que constrói gols como o primeiro, né? A importância de sair na frente num jogo que valia tanto para o Flamengo também coloca a dinâmica da partida muito ao que o Filipão gosta. Sim. E o que um time visitante prefere no estádio como o Maracanã enfrentando o Flamengo. E aí as frestas, né, que se abrem podem ser exploradas. Então, no segundo gol, um contra-ataque de manual e o terceiro gol para fechar, também aproveitando o espaço, com o Flamengo já um pouco desnorteado e desorganizado do ponto de vista da estrutura, porque o Tite precisou ir para um tudo ou nada para tentar alguma coisa. Sinceramente, a gente não perde o campeonato no fim do torneio, a gente perde durante o ano todo. Trocamos de treinador e troca a forma de treinar e foi um ano muito difícil para nós. Infelizmente, não terminou na forma que a gente queria. Fizemos de tudo para acabar a temporada da melhor forma, corremos atrás, tentamos chegar o mais perto possível, mas sabíamos que hoje era uma final. Perdemos um jogo que iria... A gente perdeu na segunda, na terceira, na quarta rodada, né, cara? Não foi hoje que a gente perdeu esse título, né? E o Arrascaeta hoje não jogou nada, né? Só pra ressaltar. Servir para ver se iríamos brigar até o final, mas... infelizmente não aconteceu como a gente queria. Com certeza a meta é o G4, agora é tentar ganhar esses 2 jogos que tem pela frente. Ele falou na saída do gramado ao Premier, basicamente jogando a toalha em relação ao título, sim. E é isso, né? Realista, né? Não vende ilusão, seria vender ilusão, né? Não dá mais pro Flamengo, ou dá, Fábio. Não dá. Matematicamente é possível, né, Felipe? Mas a gente conhece um pouco também com a maneira como o Palmeiras joga, né? Competitividade do Palmeiras, né? A maneira como eles encaram esses jogos finais também para uma busca de título. Seria muito importante para o Flamengo continuar sonhando com essa possibilidade. O jogo de hoje, dentro da sua casa, com o apoio do seu torcedor. Então, assim, essa é uma declaração do Arrascaeta após a partida. Eu tenho certeza que antes do jogo, né? Após a última vitória, era um time, um elenco motivado para a conquista, né? Achando que era possível ainda isso acontecer. Mas após esse resultado, até a maneira como o Flamengo foi envolvido dentro do jogo, eu acho que agora fica realmente fica a frustração pelo resultado e agora a luta com relação a essa vaga dentro do G4, enfim. E o Arrascaeta, é o que a gente disse, né? Acho que muitos times, eles vão olhar para um cenário como um todo, vão, né, entender que erraram, né, no decorrer do caminho, que deixaram resultados teoricamente mais tranquilos pelo elenco que tem em mãos, resultados que seriam mais tranquilos de serem conquistados, e o Flamengo é um deles, né? O Flamengo tinha condições de brigar forte pelo título brasileiro, mas deixou pontos pelo caminho, mudança de treinadores, mudança de filosofia, de ideias do dia a dia, isso tudo acaba, como a Arrascaeta colocou, pesando no final da competição aí para você conquistar um título tão importante. Eu acho colocado, mas eu acho muito importante um jogador como ele, numa declaração como essa, ao final de um jogo que, né, do ponto de vista prático, deixa o título quase que inalcançável para o Flamengo, falar sobre as mudanças de treinadores. Sim. Porque essa é a quimera dos dirigentes e, no caso do ano do Flamengo, isso foi repetido quase que à exaustão.
a ponto da gente falar na semana passada que o Flamengo evoluía no final de novembro. O calendário brasileiro é essa coisa. Na verdade, não é o calendário, é a mentalidade do dirigente, Sim. que produz coisas como um time começando a se acertar nas últimas partidas do ano. Um ano que foi tão cheio para o Flamengo de jogos e de relevância, porque na primeira parte do ano o Flamengo disputou várias finais. Então, no momento em que alguém como o Arrascaeta diz é muita mudança de treinador, muita mudança no jeito de treinar, na ideia de jogar, isso nos atrapalha, nos faz perder tempo e é por isso que nós não temos chance agora, apesar de tudo que aconteceu e o campeonato ter se aberto ao final. Sim. É muito importante esse tipo de declaração. O Cássio falou isso também 1 ou 2 vezes publicamente. É muita mudança, é muita troca de técnico, etc. Então, quando os jogadores falam esse tipo de coisa, é capaz que os dirigentes responsáveis por essa mentalidade, entre aspas, ouçam, e a parcela da opinião pública que acompanha futebol e acha que tem que ser esse troca-troca mesmo, também deve ouvir. Eu não sei se vão se dar conta, Sim. mas que vão ouvir, vão ouvir. Sim. Estava vendo a diferença de pontos do primeiro turno do Galo para o Botafogo. Eram 20 pontos. É muita coisa que o Galo consegue tirar nessa reta final de Campeonato Brasileiro. E ontem a gente falava sobre esse encontro entre Tite e Filipão. Falava, olha, eles não são grandes amigos, mas é muito legal a gente ver o reencontro. Porque em algum momento a gente pensou que não existiria mais esse reencontro. Não teria mais um jogo do time do Tite contra o time do Filipão. E aí, ó, tem essa imagem aí que é muito legal. É muito respeito pela história um do outro. Sim. Claro que tem que ser. Imagina os dois sentados para conversar com um jornalista, o que não tinha de coisa para contar para a gente. Queria que você falasse sobre essa imagem emblemática, porque eles não são melhores amigos, mas estão felizes com o reencontro. Isso aí é até comovente, viu, Marcela? Porque realmente, quando eu vi também, eu tive a mesma sensação, não esperava ver esse tipo de coisa. Eu achava que ia ser algo cordial, opa, bom jogo, alguma coisa assim, muito distante, deixando para todo mundo ver claramente a frieza que pauta o relacionamento deles, que nunca foi assim e que aconteceu, né, por causa de um desgaste, aquela coisa do fala muito. Sim. Um campeonato que houve comentários aqui e ali de que houve uma possível facilitação em termos de resultado, coisas que, sabe, não fazem parte do jogo jogado, não fazem parte do ambiente dos treinadores e nem dos jogadores. Fica do lado de fora esse diz que me disse e aí as relações acabam se envenenando. E desde então, isso faz muito tempo, eles realmente não se falam, não têm relação, não se falavam, né? Se encontraram hoje. Esse abraço, porque ninguém precisa abraçar ninguém se não quiser. E depois continuar abraçando, mão no rosto, aquilo que foi dito. A tradução, sem eu ter a menor ideia do que eles conversaram ali rapidamente, foi: não faz sentido a gente ficar desse jeito. Isso não tem sentido. Então, coisas que a idade às vezes dá, né? A experiência. Isso é total. Então vamos acabar com isso. Nós não precisamos disso. Do campeonato, né? Foi bem bonita essa imagem, né, Fábio? Ah, sim. Porque existia um desgaste, né? E a gente, como imprensa, também acaba alimentando isso, torcendo para olhar para uma situação que não seja, de repente, a melhor, né? E aí partiu do Tite, né? E deveria ter partido mesmo, né? Porque você vê que o Filipão, ele sai do banco, é o Tite que faz esse movimento de ir até o Filipão. Eu acho muito bacana também, porque o Tite é mais jovem, o Tite que de repente na primeira imagem lá atrás foi o que causou o primeiro dano com relação Hoje era o mandante. a essa relação. Hoje era o mandante também, tem a recepção na sua casa. E, assim, são dois gigantes, né? Dois caras que treinaram a nossa seleção por 2 Copas do Mundo, que têm uma história incrível dentro dos clubes também no Brasil, que são respeitados por todos nós. E é bacana ver essa imagem, um jogo tão grande também, 2 profissionais super capacitados, e a gente fica muito feliz porque o futebol te proporciona isso também, né? Eu, como atleta, tive problemas com jogadores e graças a Deus que a gente consegue ali dentro também ter o problema e consegue resolver também os problemas. E é bacana demais essa imagem. É lógico que um está muito mais feliz do que o outro hoje. Né? Hoje sim. O Tite está com a cabeça inchada, o Filipão está, né? Imagina como está o vestiário do Atlético Mineiro após a partida, com muito merecimento. Mas são 2 grandes profissionais e bacana demais ver essa imagem. Vamos lá. Galera, o que foi isso, cara? O Tite também não teve sorte, né? Porque, veja bem, a culpa é do Tite? Não. Cara,
Quem que falha no primeiro gol do Atlético Mineiro? Mateuzinho. Ele falhou no primeiro gol. Fabrício Bruno também, não fez a cobertura. Quem que falha no segundo gol do Atlético Mineiro? O cara que entra no lugar do Mateuzinho. Quem que entrou? Wesley. 2 laterais direitos falharam 2 gols do Atlético Mineiro. E o terceiro gol, o jogo já estava perdido. Daí no contra-ataque, o time do Felipão fez o dever de casa. O que ele tinha que fazer hoje no Maracanã? Jogar no contra-ataque, jogar por uma bola. E foi isso que o Felipão estudou. Foi isso que eles fizeram. E é isso que o Galo tem de melhor. Jogar no contra-ataque com Paulinho, com Hulk, com jogadores que têm velocidade, né? Cara, o Edenilson, né, que fez ali o contra-ataque, né, no segundo gol, né? Caramba, bicho, ó, eu tô revoltado, galera, porque eu ainda tinha fé, eu ainda acreditava, cara. Agora eu não acredito mais, porque o Palmeiras tá ganhando. Já era. Até o Galo ultrapassou agora o Flamengo por causa do saldo de gols. É dolorido, é foda perder por 3-0, hein, cara? Ainda mais para um rival direto, né? Pro Atlético Mineiro. Cara, se tivesse perdido por 1-0, se tivesse sido um jogo diferente, com outro contexto, mas 3-0, cara, não dá, né? Não dá para aliviar, né? Todos os jogadores do Flamengo hoje jogaram mal. Não, todos não. O Cebolinha jogou bem. Atuações do Flamengo. Mateuzinho, Thiago Maia e Arrascaeta são os piores em derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro. Ó, para você ter uma ideia aqui, o Rossi teve uma nota 3.8 do público, o Mateuzinho 1.3, o Wesley 1.5, o Fabrício Bruno, cara, que é tão elogiado, né? Ele teve uma nota 2.9, nota do público. O Léo Pereira 3.3, o Ayrton Lucas 3.2, o Thiago Maia 1.4, o Everton Ribeiro que entrou e saiu lesionado 2.5, Luiz Araújo 3.2, Gerson 3.1, Arrascaeta, eu falei, jogou mal pra caralho, 2.0, Bruno Henrique 3.0, Pedro 2.9, Cebolinha 6.3. Eu nem tinha visto as notas, mas é lógico, né? O público enxerga o jogo, né? O Cebolinha foi melhor em campo. O Gabigol 3.5, o Tite 2.9. Galera, o Arrascaeta, Bruno Henrique, todo mundo ali, cara, tirando o Cebolinha, os caras não jogaram bulhufas, não jogaram nada. Foi um jogo muito fraco do Flamengo hoje, um jogo muito bom da parte do Galo, que é o líder no segundo turno, hein? Se você pegar o segundo turno, ele tem 36 pontos marcados. Ou seja, tá aí, cara. Adeus título, agora é pensar no ano que vem. Temos que ficar no G4 para ir direto para a Libertadores, né? Temos que ficar no G4. O Flamengo pode ficar em quarto nessa rodada se o Botafogo vencer. É isso, galera. Saudações rubro-negras. Fui!